queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene e gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês à nossa aula de língua portuguesa. E hoje nós vamos com a aula número 38 para o 7º ano. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos trabalhar com uma regrinha de ortografia para vocês compreenderem quando é que nós vamos escrever palavras com J e com G, tá? Eu peço que vocês separem lá o material para a aula, né? Pegue o caderno de língua portuguesa, coloque o número da aula, o assunto, né? Põe lá a aula 38, ortografia, uso de J e de G e fiquem a postos, né? Com caneta, lápis, borracha para a gente anotar essas regrinhas, tá? Sempre que vocês precisarem, vocês têm um caderninho para consultar, ok? Os objetivos para a nossa aula são, então, nós vamos reconhecer as regras de uso da letra G e da letra J e nós vamos escrever corretamente, né, as palavrinhas com G ou com J, bom? O material separado, pessoal, vamos lá? Para começar, eu trouxe uma tirinha para vocês. Vamos ler juntos? Então, observem primeiro o cenário, né, as ilustrações. Nós temos 2 soldados agachados, arma em punho, né? E o primeiro comenta: se vencermos a guerra, seremos promovidos a sargento. E se não vencermos? O que vai acontecer se eles não vencerem? Sarjeta. Por que a professora trouxe justo essa tirinha? Pessoal, prestem atenção na palavrinha sargento e na palavrinha sarjeta. Mais especificamente, prestem atenção no som da sílaba G, aqui ó, sargento com G e sarjeta com J. Perceberam que o som é igualzinho? Mas a letra é outra. Sargento eu escrevo com G, sarjeta eu escrevo com J, mas o som é igual, né? G de sargento, G de sarjeta. Né? E é por isso que a gente tem dificuldades na hora de escrever, porque o som é igual, mas ora é uma letra, ora é outra. E para isso a gente tem regras que nos auxiliam, né, na escrita correta e que a gente não fique com essa dúvida. Vamos lá então as regras? Primeiro vocês vão pegar lá o caderninho de vocês e vocês vão colocar o seguinte título. Usamos a letra J, né, as regrinhas da letra J. Regra 1. Sempre que as palavras forem de origem árabe, indígena ou africana, nós vamos escrever com J. Exemplo, alforge é uma palavrinha de origem árabe. Jiboia é uma palavrinha de origem indígena. E acarajé é uma palavra de origem africana. Prof, mas eu não sei quais palavras são de origem árabe, indígena e africana. Aqui a gente tem que memorizar, né? Igual tabuada, tem que decorar, né? Para saber. Não tem outro jeito. Mas decorando as palavrinhas você sabe, né? Você sabe o que é um alforge? Ó, a prof trouxe uma foto aqui de um alforge, ó. Isso aqui é um alforge. Então, o que é um alforge, né? O alforge é como se fosse um saquinho fechado, né? Nas duas extremidades, olha só. Aberto no meio, um formato de dobra para se guardar as coisas. Então, se põe muito em cima do cavalo, da mula, né? Se põe ali o alforge por cima, aqui se guardam coisas, objetos e aqui também, né? Então, esse é um alforge, ó, né? Então, a prof tirou lá do dicionário Soares Amora a definição do que é um alforge. Talvez vocês não saberiam o que é, né? Porque é um objeto em comum, a gente não vê no dia a dia, né? Um alforge, eu pelo menos não vejo, né? Mas adiante, então compreendida a primeira regrinha, então palavras de origem indígena, africana e árabe são sempre escritas com J. Regra 2, nos verbos que terminam em jar, eu vou escrever sempre com J também, ó. Sujar,
né? É um verbo. Como é que eu sei que é um verbo? Porque é derivado, né, de sujamos, sujou, sujassem, dá para conjugar, né? Eu sujo, tu sujas, ele suja, nós sujamos, é verbo. Então, se for verbo e terminar em jar, é com J, tá? Regrinha 3. Eu vou escrever com J também as palavras derivadas de uma outra palavra que já é escrita com J. Por exemplo, laranjeira. Laranjeira é derivado da palavra laranja, que já é com J. Então, laranjado é com J, laranjinha, né? Tudo com J. Derivou de uma palavra que já é com J, os derivados permanecem com J, tá bom? É bem fácil, né? Regra 4. Eu vou escrever com J também as palavras que terminam com age. Olhem o exemplo, laje e traje. Então, terminou com age, também eu escrevo com J, ok? E as regrinhas de uso da letra G, né? Já que eles têm o mesmo som. Então, primeira regrinha, né? Novamente, se eu tenho uma palavra derivada, por exemplo, engessar, de uma palavra que já é escrita com G, eu permaneço a escrita com G. Olhem só, gesso é com G. Então, engessado, engessar, continua sendo escrito com G, né? Igual lá na regrinha do J. Se a palavra primitiva era com J, a derivada continua com J. Nas regrinhas do uso do G é a mesma coisa, né? Se a palavra primitiva é com G, as derivadas continuam sendo escritas com G também. Regra 2, e essa é bem legal para memorizar, para não esquecer jamais, né? Se a palavra termina em agem, igem e ugem, é sempre com G. Ó, abordagem, ó o finalzinho aqui, né? Fuligem, ó o finalzinho aqui. Ferrugem, ó o finalzinho, é com G. Agora eu peço que vocês anotem e passem até uma canetinha colorida por cima ou um lápis de cor nessas duas exceções. O que é exceção? Aquele que não segue a regra, né? Tem duas palavras aqui que não seguem a regra, que são exceções, que são as palavras pagem e lambugem. Vejam que terminam em agem, né? Mas elas escrevem com J, porque é de origem indígena, olha só. Lembra da regrinha anterior lá, né? Então, uma regra ajuda a compreender a outra. Regra 3. Eu também vou usar a letra G nas palavras que terminam em ágil, égio, ígio, ógio e úgio, né? Quase que deu o A, E, I, O, U, só não tem o E, né? Exemplos, contágio, privilégio, relógio, refúgio, olha só o finalzinho, ágio, né? Égio, ógio, úgio. Então, terminou assim, é com G, certo, gente? E agora, quando nós estudamos o uso do J e do G, tem uma dúvida na língua portuguesa que é sempre, né, objeto de discussão nas aulas. A palavrinha viagem é com J ou é com G? E agora, qual tá certo, né? Eu digo para vocês que as duas formas existem, tanto viagem com J quanto viagem com G. É a situação que vai definir se ela é com J ou com G. Vamos entender quais. Então, aqui eu peço que vocês anotem também, tá certo? Então, olhem só. Viagem com J é uma forma derivada de um verbo terminado em jar, viajar. Lembra da regrinha do J? Verbos terminados em jar, escreve sempre com J. Prof. pôs lá sujar, mas viajar é verbo, certo? Então, se a palavra viagem é derivada do verbo viajar, eu escrevo ela com J. Já que se a palavra primitiva é com J, a derivada também é, né? A regrinha básica. Ó, um exemplo.
Espero que meus pais não viajem nesse final de semana. É derivado do verbo viajar, tá? Outra forma de vocês identificarem se é verbo ou não é vocês trocarem o viagem por passeiem. Se eu posso trocar a palavra viagem por passeiem, é com J. Vamos ver se dá para trocar? Dá, né? A prof já fez aqui, ó. Espero que meus pais não passeiem nesse final de semana. Então, se lá na palavra viagem vocês não puderem trocar por passeiem, não é com J. Só se puder trocar, tá? Se eu puder trocar viagem por passeiem, é com J. Porque daí é derivado de um verbo, já que passeiem também é verbo, né? Derivado do verbo passear. Legal, né? Bem fácil daí de identificar. E viagem com G, quando é que eu vou utilizar? Quando a palavra for um substantivo. O que é substantivo? A palavrinha que dá nome para alguma coisa. Olhem só aqui comigo. A viagem do final de semana foi muito boa. A palavrinha viagem está dando nome para aquilo que foi feito no final de semana. É um substantivo. Dá para trocar aqui por passeiem? Não dá, né? Perceberam a regrinha anterior lá que a prof falou? Se viagem der para trocar por passeiem, é com J. Se não deu, é com G. É bem facinho, né? De identificar a diferença. Então, se viagem for substantivo, talvez é mais fácil de vocês memorizarem também, é com G. Quando dá nome para alguma coisa, tá bom? Trouxe aqui para vocês um exemplo da palavra viagem numa revista. Olhem só. O nome da revista é Viagem, então é com G, perceberam? Então, se o substantivo, se for substantivo a palavrinha viagem, estiver dando nome para alguma coisa, é com G. No exemplo anterior, a palavra viagem estava dando nome para aquilo que foi feito no final de semana. A viagem foi boa, né? Neste exemplo, a palavrinha viagem está dando nome para essa revista e é um substantivo também. Tá certo, pessoal? Com o exemplo ali da revista, a prof vai terminando a nossa aula. Espero que vocês tenham anotado ali as regrinhas, a diferença do viagem com J, viagem com G, para que vocês empreguem certinho, tá? Não esqueçam, né, de fazer atividades sobre esse tema lá no caderninho de vocês. A gente se vê, pessoal, numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.